Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. O tempo de um processo na justiça, né, quando está sendo analisado aí um pedido que foi negado no INSS, ele pode levar aí de 18 a 24 meses, quer dizer, 2 anos, tá? É essa a média, tá? Por que isso? Porque exige provas, exige análise, tem que ser comparada à lei, tem que chegar no juiz, são diversas fases do processo, tá? Outra dúvida muito grande é se pode cortar benefícios que foram concedidos judicialmente, né? Se a perícia concluir que você, por exemplo, está apto para o trabalho, ela pode cessar seu benefício, mesmo que ele tenha sido concedido judicialmente. Artigo 60 da Lei 8.213 de 1991, tá? No entanto, para isso acontecer, existem algumas observações, né? Por exemplo, benefícios que estão aí com data de cessação fixada pelo juiz. Quer dizer o que é isso? O juiz ele deu a sentença favorável, mandou fazer a implantação do benefício e estipulou uma data que esse segurado ele vai receber o benefício. Pode ser, por exemplo, 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Isso acontece muito nos processos de auxílio-doença, tá? Da incapacidade temporária. Já a aposentadoria por invalidez, né? Quando você consegue uma conversão na justiça, eles não impõem, né? O juiz ele não determina uma data de cessação. Mas a aposentadoria também por invalidez, ela fica sujeita, por exemplo, a ser chamada para uma revisão e no caso aí um perito, né, lá do INSS constatar e achar que não existe mais a incapacidade que gerou o benefício, ele pode cessar o benefício, tá? O benefício judicial ele pode ser cortado sim, tá? Mas como nós falamos, existem regras, tá? Infelizmente, né, nós estamos desde acho que 2019, 2020, com ação no Superior Tribunal de Justiça, exatamente sobre esse tema. Porque o segurado, pós ter uma negativa no INSS, ele recorre à Justiça, que é a última instância que ele tem para recursos, né, quando tudo foi negado dentro do INSS. Só que, como um processo é demorado, o que acontece? Muitas vezes, esse segurado ele recebe, depois de 2 anos, aí, uma sentença favorável. O INSS é obrigado a implantar o benefício e alguns meses depois esse segurado ele é chamado, por exemplo, agora para uma revisão de pente fino. E um perito lá do INSS, que é um médico concursado do INSS, dá uma canetada, passa por cima da assinatura do juiz, da avaliação do juiz, da perícia judicial, do que diz a lei. Quer dizer, o INSS tem mais poder do que a justiça. O perito do INSS, a canetada dele é mais forte que a canetada de um juiz da Justiça Federal. Quer dizer, isso está lá no STJ. Teve vários votos de ministros já que são favoráveis ao segurado, dizendo que, nesses casos, para o INSS, ele cessar um benefício judicial, ele também deve entrar na Justiça. E da mesma maneira que o segurado teve que comprovar a necessidade do benefício na Justiça, o INSS deve comprovar que não há mais a necessidade do segurado receber. Vamos equilibrar a balança, né, pessoal? Porque é só o segurado que toma pancada, é só o segurado que mantém o INSS, né? Que é o contribuinte que mantém. O INSS não fabrica dinheiro. O INSS vive de quê? De cada trabalhador ali que vem descontado e ninguém perguntou se queria ou não esse desconto. Então, o INSS não fabrica dinheiro. Pessoal, está na hora de começar a entender que governos, órgãos, instituições, elas não fazem dinheiro, elas vivem dos nossos impostos. Tá na hora do brasileiro começar a acordar, né? Sair daquele sono eterno, em berço esplêndido, né? E começar a compreender as coisas, né? Um funcionário público, ele é funcionário público. O patrão dele é o público, tá? Tem que começar a prestar atenção nessas coisas, minha gente, tá? Não adianta ficar em sono eterno achando que tudo é festa, carnaval, porque olha a situação, né, em que o país chegou exatamente por isso. Porque ficam preocupados com festa de carnaval, ficam preocupados com isso, com aquilo, e o que é essencial, ninguém se preocupa. A chance de você ganhar um processo na justiça não tem garantias também, tá, pessoal? Muita gente acha, o INSS lá negou, vai na Justiça Federal, que eu mesmo já cansei de ouvir muita gente falando isso.
Existe uma pesquisa, né, de quantidade de decisões judiciais aí, que no caso 35, 36% desse percentual foi favorável a segurados, tá? E o restante, mais, né, decisões favoráveis ao INSS. Apesar de ser a melhor alternativa, né, o segurado, para entrar na justiça, ele deve estar respaldado. Ele deve estar respaldado de que maneira? Com documentação que comprove a incapacidade, com exames históricos, receituários, laudos. Ele precisa ter tudo isso. Nenhum juiz vai ser louco, né, de ouvir o segurado falar: eu tenho direito ao benefício. Aí o juiz: não, então tá bom, toma o benefício. O juiz vai seguir o que está escrito na lei, tá? Então não adianta. Você, além do corpo, pode apresentar uma lesão, pode apresentar um distúrbio de uma doença física ou psiquiátrica, mas é necessário laudos que comprovem. Muita gente entra também na justiça pedindo aposentadoria especial, né? Depois da reforma da Previdência houve mudanças, mas mesmo assim é necessário você ter documentação que comprove que você trabalhou em periculosidade, em locais insalubres, que você foi exposto, né, a agente químico. Tudo isso é necessário laudos, é necessário diversas documentações. Você consegue sim na justiça. Na justiça, você tem mais chance de ter uma decisão justa, com certeza. Por quê? Porque um juiz imparcial, né? Nós acreditamos nisso, né? Que o juiz ele é imparcial, ele não vai tomar partido de um lado nem do outro. Ele vai ter uma decisão em cima do que diz a lei. Então nós ainda acreditamos nisso, né? Muito melhor que o INSS, que na justiça a decisão de sim ou não está na mão do juiz. No INSS está na mão de um perito, que é um médico, geralmente clínico geral, concursado, funcionário público do INSS, né? Ele é funcionário público e ele que dá a palavra final. Não tem um juiz dentro do INSS. O que pode acontecer é você entrar com recurso. É você entrar lá com recurso no INSS. Quem julga o recurso? Funcionários do INSS, amigos do perito. E aí? O perito judicial. Ah, mas na justiça também tem perito. Tem. Que vínculo que o perito judicial tem com o INSS? Nenhum. Ele não é funcionário do INSS. Ele não é funcionário público. Ele é nomeado pelo juiz e geralmente é um especialista. Então, em quem você dá mais credibilidade? Em quem você confia mais? Por exemplo, num diagnóstico que vai ser dado? No perito do INSS ou da Justiça? Né? O simples fato, né, de você estar incapacitado também não garante, tá, pessoal? A doença, ela não garante que você tem direito ao benefício. No INSS é assim e também na Justiça. Muitas vezes o perito judicial ele tem a mesma visão do INSS. Você pode aparecer lá na frente do perito judicial com uma doença terrível que ainda não está incapacitando você para o trabalho. E esse juiz, esse perito, ele pode, por exemplo, colocar um laudo desfavorável a você. E aí, a causa está perdida? Olha, de acordo com o artigo 436 do Código de Processo Civil, o juiz não é obrigado a aceitar ali está dizendo o perito judicial, né? Ele pode formar uma convicção diferente, né, com outras provas que existem no processo. Quais são as provas? Olha lá a documentação que a gente sempre fala que é importantíssima, né? Mas ela tem que ser uma documentação muito bem robusta, de elementos, de provas, de datas, com CID, demonstrando realmente o tipo de incapacidade, com laudos médicos, cirúrgicos, sabe? Não é qualquer documentação não, né? Nesse caso, o juiz ele pode indeferir a prova quando ele não reconhece aí, né, o termo técnico, né? Quando for desnecessário também, outras provas produzidas. O que acontece quando o perito judicial entrega o laudo, tá? Bom, ele tem um prazo aí de 15 dias, né? E os assistentes, né, do judiciário, se você tem um advogado, eles vão comunicar o seu advogado
e o laudo vai ser anexado ao processo para conhecimento do juiz, tá? Lembrando, o juiz ele não tem prazo, pessoal, para ele dar sentença, tá? Por isso que eu falo, não adianta também ficar ligando para o advogado toda semana, porque não é assim que funciona, né? Principalmente em benefício de incapacidade, que a justiça está, né, entalada de processos, né? O ano passado, 2023, parece que foi mais de 1,5 milhão de processos somente na Justiça Federal relacionados à INSS, que é o campeão, né? E a Justiça está tentando aí, né, um sistema junto com o INSS para ver se desestimula, né? Quer dizer, vai tirar o último recurso que o segurado tem, né? O que está acontecendo? O tal do ateste júri. Você tem a negativa do INSS, né? Começou agora em abril. Você vai procurar a justiça, o juiz ele pede toda a documentação que você tem e ele manda para a inteligência artificial do INSS para fazer uma segunda análise. Essa inteligência que já negou a primeira, você vai na justiça, o juiz manda a documentação para ele avaliar pela segunda vez. Quer dizer, é uma maneira de desestimular, tá? Quem vai procurar a justiça. Bom, benefício para a pessoa que comprove, né? Por meio de uma perícia, que está incapaz para atividade habitual de forma permanente, durante a perícia será realizada uma avaliação, tá? Tanto na incapacidade temporária, né, que é o auxílio-doença, como na permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Caso você ganhe a ação, né, depois de 45 dias, você já deve estar recebendo o primeiro pagamento do INSS, tá? Segurado que recebe alta, por exemplo, né, ele tem que retornar ao trabalho? Sim. Mesmo se ele não tiver em condições que a alta tenha sido indevida, ele deve se apresentar à empresa. No caso, o médico da empresa, né, ele constatar que esse segurado ele não está apto a retornar ao trabalho, a empresa que deve entrar com um recurso, né, da decisão do INSS e continuar pagando o salário desse segurado, tá, pessoal? Não tem nada disso de mandar o segurado de volta para o INSS, aí o INSS manda para a empresa e o segurado fica lá no ping-pong, né? Para lá e para cá e ninguém quer assumir responsabilidade. A lei obriga a empresa, tá? A aceitar o funcionário e ela que entre com recurso contra o INSS. Com relação à concessão de benefícios judiciais, vocês viram que pode ser cancelado, tá? O benefício de qualquer natureza temporário, pode ser auxílio acidente, auxílio doença. Quando convocado para a perícia médica, a fim, né, de se fazer uma avaliação e concluir que realmente ainda existe a necessidade de pagar o benefício para esse segurado, que é no caso aí o pente fino e essas revisões, o segurado é obrigado a comparecer, tá, pessoal? Mas eu estou na reabilitação profissional e eu não posso comparecer. Pode sim. Se houver uma convocação, ligue, marque, agende a perícia e na frente do perito você esclareça. Você está na reabilitação profissional, que você tem conhecimento que não pode cessar o seu benefício nem seus pagamentos enquanto você não estiver reabilitado. Mesma coisa, aposentados por invalidez com mais de 60 anos, aqueles que têm 55 anos ou mais e recebem o benefício há mais de 15 anos, também não podem participar de revisão, e os portadores de HIV. Pode acontecer de receberem carta de convocação para o pente fino, tá? E são obrigados a responder, tá? E comparecer na data marcada, que for agendada a perícia, e lá esclarece ao perito que você tem conhecimento, por lei, que você não pode ser convocado. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha elucidado, tirado dúvidas, trazido conhecimento. Gostou? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão. Você não paga nada por isso, só tem a ganhar, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com muita paz, saúde, prosperidade, abundância, alegria, amor. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.